tan on a man, nigga. Break that bitch down to the grams, nigga. 16 O's in a pan, nigga. Quarterback draw touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. No real, nigga. Got them niggas on the strip, you know they pitch wrong. You ain't knowing who you with, even my bitch ball. Niggas hate the way I handle when they bitch call. Couple ounces for me sit up in they bitch bro. Major distribution, what we dealing with is fact. Olá, está começando mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você, fã do futebol americano. Antes de eu começar a falar sobre os jogos de daqui a pouco, pessoal, das 3 horas da tarde do domingo, dia 29 de novembro de 2020, eu tenho para falar uma coisa sobre o jogo do Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. Primeiro, durante a gravação que aconteceu na quinta-feira do podcast, assim que postamos o podcast no canal, cerca de uma hora e meia depois, a NFL tinha transferido o jogo devido aos casos de Covid para hoje e posteriormente transferiu para terça-feira à noite, tá certo? E é claro, a gente tem que ainda esperar para alguma decisão da NFL, porque já tem casos também do Pittsburgh Steelers, não somente no Baltimore Ravens, de casos de Covid. Então a gente pode esperar que talvez possa ser suspenso o jogo, a gente não sabe como é que vai acontecer, tá certo? Então se você quiser ouvir a minha análise sobre esse jogo, tá? Já considerando que alguns jogadores não devam estar, você escute o jogo sobre os jogos do Thanksgiving, tá certo? Que tá lá, o último jogo a ser analisado foi do Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. Então vamos lá, pessoal, para analisar o primeiro jogo dessa semana, que a gente vai falar sobre o Buffalo Bills, tá? Buffalo Bills recebendo no New Era Stadium, no New Era Field, o Los Angeles Chargers. Bom, é o seguinte, vamos falar primeiro do ranking das defesas, tá? Buffalo Bills ocupa a 19ª posição no ranking geral da NFL e os Chargers a 24ª geral, tá certo? E o ataque e os ataques, analisando o Buffalo Bills chegam aí na 5ª posição geral, juntamente com Tampa Bay Buccaneers, tá? E Los Angeles Chargers 11ª. Bom, é o seguinte, aqui é um jogo um pouquinho peculiar, porque a gente precisa analisar como que estavam indo os jogadores, né? Principalmente falando do Josh Allen. Tá? O Josh Allen, ele no começo da temporada, o quarterback do Buffalo Bills, ele no começo da temporada, ele era mais constante e pro lado positivo de análise de jogo, né? Então, ou seja, ele era mais constante. Então ele começava muito bem e se permanecia muito bem ao longo da partida. Recentemente, em alguns jogos, ele deu uma queda, tá? Ele deu uma queda quando a gente vai fazer essa análise, e isso é um pouquinho preocupante, tá? Ele tem até agora 21 touchdowns na partida, tá? 21 touchdowns na partida, na temporada, e chegando aí 2.871 jardas. Então, assim, para a chave da partida aqui, seria principalmente o Josh Allen ter uma partida constante e positiva, tá? Então, acho que isso é a primeira coisa que o Buffalo Bills precisa fazer para ganhar, tá? E é claro, você tendo um Singletary entrando para a partida, que é o running back número 1, o Stephon Diggs, Cole Beasley, que estão jogando muito bem. Você tem, devido à ausência do John Brown nessa partida, vai entrar como wide receiver titular o Gabriel Davis. Então, você tem basicamente o seu ataque inteiro, tá? Disponível. Então, se você tem o seu ataque inteiro disponível, não há desculpa para o quarterback jogar mal. Então, a primeira chave da partida aqui para a vitória do Buffalo Bills é essa, é o Josh Allen se manter bem. Segunda coisa, é se preocupar com a secundária, tá? Então, Micah Hyde, Levi Wallace, o Jordan Power, eles precisam jogar muito bem e ficarem atentos com os passes do Justin Herbert, tá? Então, o que eu acredito aqui, para
pressionar o Justin Herbert, precisa colocar um front seven forte, tá? Principalmente com o Trent Murphy, que até agora nessa partida, não, defensive end, até antes dessa partida ele tem, juntando na temporada, 17 tackles e 2 sacks, então é uma arma boa aí para defesa de Buffalo, tá certo? Então tem um front seven forte e uma secundária mais atenta, tá certo? E o que o Los Angeles Chargers tem de bom para conseguir a vitória? Bom, o Austin Ekeler está retornando, tá, para essa partida. Como é que eu posso dizer assim, uma grande arma aí para os Chargers. Então precisa mesclar aí a questão das jogadas de corrida, principalmente porque Buffalo não é tão bom contra o ataque terrestre, tá? É uma das piores, por sinal. Então, assim, você tendo essa arma, não bastaria muito tipo de você conseguir mesclar bem, tá? Com o Austin Ekeler e o Josh Kelly, porque o Kalen Ballard não sabe se vem, tá questionado para essa partida. Então, você mesclando as jogadas de corrida, né? As jogadas terrestres, você consegue surpreender Buffalo, tá? E é claro, e aí tentar fazer alguns passes em slot, principalmente para Keenan Allen e Mike Williams, embora tipo, eles não são wide receivers de slot, mas eu acho que pode tentar mesclar um pouquinho mais dessas jogadas para tentar surpreender a defesa de Buffalo, tá? Principalmente também mesclar jogadas com Hunter Henry, que eu acho que é uma arma muito boa, tá? E é claro, você, para pressionar o Josh Allen, tem que deixar ele desconfortável no pocket. Então a arma principal aqui é o Joey Bosa, tá? O famoso Joey Bosa, o defensive end. Tem 4 sacks e meio aí na temporada e 20 tackles. Então é isso. Agora, qual que é a minha opinião para a partida, tá? Devido à secundária dos Chargers não ser tão boa, o que eu aposto nessa partida, principalmente jogar fora de casa, é de Buffalo. Mas já lembro para vocês, se o Josh Allen se manter constante na partida, é mais favorável a ganhar. Caso ele não se mantenha constante na partida, pode ser que os Chargers surpreendam aí, não o que eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que o Buffalo vai vencer aí por uma posse de bola, talvez uma posse de bola e mais um field goal aí, tudo bem? Partindo aí para o próximo jogo, nós temos aí Indianapolis Colts e Tennessee Titans no Lucas Oil Stadium. Bom, é o seguinte, vamos analisar aqui. O Philip Rivers, ele tá questionável para essa partida, tá? Por ser um quarterback veterano, talvez eles queiram mais poupar, tá? A equipe técnica talvez queira poupar um pouco o Philip Rivers, porque como tá na liderança, tá, de sua divisão, o que acontece? Se você perde o Philip Rivers, tá, embora ele não esteja lá daquelas melhores performances que nós conhecemos dele, se você perde, é um baita impacto para o seu ataque, tá? É um baita impacto para o seu ataque. Então, assim, vai complicar tendo um Jacoby Brissett na liderança de sua equipe pelo resto da temporada. Então, acho que é por isso que talvez eles devam até mesclar um pouquinho as jogadas entre os dois nessa partida, tá? Ele deve ir, mas deve ser com uma maior proteção, tá certo? Então, mas você tem aí um Jonathan Taylor, o Nyheim Hines, que podem ajudar aí na questão do ataque terrestre, o T.Y. Hilton, o Mike Pittman Jr., então, ou seja, eu já havia falado aqui que o Jack Doyle precisa começar a aparecer, só que eu acho que o grande problema vai ser aqui, caso o Quentin Nelson, o left guard, fique fora, ele está questionável para esta partida, então isso é preocupante, tá? É preocupante. Só que, claro, você enfrentando em casa o Tennessee Titans, você tem que jogar com tudo, principalmente porque é aquele time, é aquela equipe que está na sua cola, com 7 vitórias e 3 derrotas também. Então você ganhando do Tennessee Titans em casa, você dispara na liderança e aí as chances de playoffs ficam melhores ainda, tá certo? Então, a gente analisando aqui a questão
das defesas, Indianapolis Colts se mantém na quinta posição de melhor defesa, tá? Na quinta posição de melhor defesa, e o Tennessee Titans na 17ª, tá certo? E na questão de ataque, é um pouquinho ao contrário. A 11ª o melhor ataque é do Tennessee Titans e do Indianapolis Colts, devido a algumas instabilidades do Philip Rivers, nós temos aí na 19ª colocação. Então é o seguinte, como eu sempre falo, se a sua defesa é boa, está entre as 10 melhores, você tem que pressionar o quarterback adversário, tá certo? É reforçar o front seven para evitar que o Derrick Henry, tá, consiga avançar aí, conseguindo mais jardas, tá certo? Proteger bem a secundária, tá? Então você tentando sempre com 2 cornerbacks e 2 safeties, porque você tem wide receivers muito bons, assim como o A.J. Brown, o Corey Davis, que pode complicar muito aí o avanço de campo, né, o domínio de campo. Então acho que precisa reforçar bem a defesa. A jogada, a melhor arma aqui que tem para os Colts é a defesa. Agora, vamos lá. Quando você analisa a equipe do Indianapolis jogando muito bem, principalmente contra o Green Bay, como que foi, então assim, eu levo a crer que essa partida vá para Indianápolis, tá certo? Eu levo aqui que essa partida vai para Indianápolis. Indianapolis Colts, devido à defesa, pode parar o Derrick Henry e aí complicando a vida de Tennessee. Então, nesse caso, tá? Nesse caso, eu chuto aí 2 posses de bola para o Indianapolis Colts, tá certo? Então, 2 posses de bola para o Indianapolis Colts. Tennessee, para forçar aqui, eu acho que como a defesa é muito boa, a de Indianapolis, tá? Eu acredito o seguinte, principalmente na questão de jardas permitidas, é a 8ª, né? É a terceira melhor defesa. Então acho que é tentar nos passes, arriscando nos passes, com muito play action com o Derrick Henry para tentar enganar a defesa, mas eu acredito que não vai acontecer isso, tá certo? Então, Indianapolis ganha por 2 posses de bola. Bom, próximo jogo aí também das 3 da tarde, daqui a pouquinho, temos Minnesota Vikings e Carolina Panthers. Bom, é muito difícil a gente analisar, né? Eu sempre falo do Minnesota, que parece que às vezes o Minnesota ele se esforça para perder, né? Fica impressionante aí. Mas vamos analisar as armas que tem para essa partida, principalmente porque você tem aí um Kyle Rudolph como tight end, que eu acho que é uma boa tática aí para a equipe de Minnesota. O Kirk Cousins, eu acho que precisa acordar um pouquinho, tá? Eu acho que precisa, se firmar mais no pocket, firmar mais os passes, utilizar bastante o Dalvin Cook, como sempre tem utilizado, e o Justin Jefferson, tá certo? E é isso, eu acho que basicamente tem que fazer, tá? Mesmo que porque quando você não tem um Adam Thielen que vai estar fora dessa partida, tá? Então fica meio complicado, então acho que você poderia fazer essa mescla, tá? Entre Justin Jefferson, Kyle Rudolph e o Dalvin Cook, para você poder conseguir melhorar alguma coisa aí no seu ataque, tá certo? Tem um Carolina, né? Um Carolina que eu acho que pode sim ameaçar a equipe de Minnesota, mesmo fora de casa. Ted Bridgewater volta, tá? Christian McCaffrey ainda está questionável para essa partida. Não sabe se vai retornar ou não. Você tem o Robin Anderson, você tem o DJ Moore, você tem o Curtis Samuel. Então, assim, a equipe de Carolina, ela é ajeitada. Não confundam, devido à classificação, tá? Que é a terceira colocada com 4 vitórias e 7 derrotas, tá certo? É um primeiro ano de uma equipe que tá se reformulando, com um quarterback novo, com um técnico novo. Então, assim, tá se reformulando, mas é uma equipe que pro ano que vem, se fizer um draft muito bom, vai dar trabalho aí para os seus adversários. Então, analisando as defesas aqui, pessoal, vamos lá então. Nós temos aí, deixa eu achar aqui, um Carolina na 22ª colocação geral na defesa e o Minnesota 27ª, tá? E aí a gente vai ter a questão dos ataques, Minnesota 13ª colocação no geral, tá? E o Carolina 16ª no geral. Então, assim,
tá pau a pau esse jogo, tá certo? É muito difícil quando a gente vai analisar essa partida, principalmente por causa do Minnesota e ainda mais não tem um Adam Thielen, tá? Muito provavelmente não tem um Adam Thielen. Então é o seguinte, eu vou apostar aqui, mesmo assim por ser em casa, eu vou apostar para Minnesota, tá certo? Para Minnesota, por uma posse de bola, mas não iria me surpreender nem um pouco, caso o Carolina consiga sair com essa vitória, tá certo? Principalmente se o Christian McCaffrey vier a jogar essa partida. Tá? Então é você forçar um pouquinho o front seven, deixar o Kirk Cousins desconfortável, porque aí você forçando tipo o Kirk Cousins no pocket, ele tende a errar e muito, tá? E deixando sempre dois safeties no campo, tá? Com, por exemplo, o Trey Boston, né, e o Justin Burris, que são dois safeties que podem estar participando aí em questão de interceptações, tá certo? Marcando mais em zona, tá? Forçando um blitz em zona. Então, eu acho que é isso. No caso, o Minnesota, eu já falei quais são as armas, eu acho que é questão do ataque mesmo. A defesa deixa um pouco a desejar em alguns momentos, eu acho que não vai ser a chave da partida. Mantendo o ataque em campo e deixando menos espaço para o Teddy Bridgewater voltar a jogar com menos tempo no relógio, tá certo? Partindo agora aqui para o próximo jogo, bom, eu acho que, principalmente, com a decisão da comissão técnica do Jacksonville Jaguars, que recebe o Cleveland Browns, com a decisão do Jacksonville, tipo, deixar o Mike Glennon, tá? Mike Glennon como titular, não o Jake Luton, tá? Porque não tem o que dizer Jake Luton. É o seguinte, tá? Dá pra ver pra mim que o Jacksonville Jaguars tá começando já a tancar a sua temporada para pegar uma posição boa no draft, melhor ainda no draft no próximo ano, tá? Você tem aí os seus principais recebedores, um dos principais recebedores machucados, que é o DJ Chark, tá? Você tem lá o Shenault voltando, né, e o Keelan Cole, mas é muito difícil quando você vê que não deixa o Jake Luton para jogar, a não ser que tome uma decisão de última hora, tá? Que eu espero que tome, tá? Porque é muito preocupante você colocar o Mike Lennon, e ainda mais para enfrentar o Cleveland Browns, eu acho que não é a melhor atitude aqui, tá? Então, é muito difícil acreditar na vitória do Jacksonville, acho muito difícil. Embora, mesmo que porque você tem muitos jogadores da defesa que estão, né, machucados, tá? E se você precisar, principalmente em questão de substituição, vai dar um grande problema, tá? Eu acho que, assim, quando você vai enfrentar o Cleveland Browns, você precisa pressionar o Baker Mayfield, deixar o Baker Mayfield fora de campo. Só que é o seguinte, como que você vai deixar se seu ataque vai dar problemas? Eu aposto aí num jogo com muitos three and outs de Jacksonville, a defesa de Cleveland Browns pressionando bastante, tá? Então eu acho que precisa disso. Tá, então você que no Fantasy tem a defesa do Cleveland Browns, eu acho que agora é a hora para colocar, tá? Na minha opinião, óbvio, na NFL tudo é possível, embora você não tenha o Myles Garrett, que é um excelente defensive end, mas o próprio ataque do Jacksonville Jaguars, por si só, ele se prejudica, tá certo? Então eu acho que aqui, quando tiver o ataque de Cleveland em campo, mantendo com os seus dois sensacionais running backs, Nick Chubb e Kareem Hunt, mesclando jogadas aéreas com Jarvis Landry, tá certo? Com a Charlie Higgins também, principalmente, tá? E o tight end Austin Hooper, tá? Então, eu acho que eu vou deixar aqui uma posse até mesmo, eu acredito que seria 3 posses de bola pro Cleveland Browns, mesmo fora de casa, principalmente se o Jacksonville gostar se o Cleveland Browns gostar do jogo, gostar da partida, tá? Eu não vejo aqui com o Mike Glennon na ponta da equipe, o Jacksonville tendo alguma possibilidade de vitória mesmo em casa, tá certo? Eu aposto entre 2 a 3 posses de bola aí para Cleveland Browns, mesmo que porque, vamos analisar aqui a questão das defesas, tá? As defesas não são das melhores, mas Cleveland Browns tem a 18ª melhor defesa, tá? A 18ª melhor defesa, deixa eu procurar aqui, cadê a Jacksonville? A colinha aqui não tá ajudando. Jacksonville é a 30ª defesa,
tá? 30ª defesa, muito preocupante. De ataque é o 13º, tá? Juntamente com o Minnesota Vikings, o Cleveland Browns, tá? E aqui Jacksonville, a 28ª, tá? Então com o Mike Lennon vai ser pior ainda. Então por isso que aí tô sustentando aí a minha aposta aí até mesmo de até 3 posses de bola. Vamos lá. Partindo para o próximo jogo, nós estamos falando aí de Cincinnati Bengals contra New York Giants. Bom, Cincinnati teve uma perda muito grande para quem adora, ama esse esporte, assim que nem eu. É muito triste você ver um jogador, principalmente um jogador, como é que eu posso falar assim, promissor, ter uma lesão daquele jeito nos seus ligamentos. Então, o Joe Burrow está fora da temporada, a gente não sabe como é que vai voltar. Você tem o Giovanni Bernard, que está questionável, tá? Então, aí você entra com o Brandon Allen, tá? Como quarterback. Brandon Allen é aquilo, não inspira confiança, mas também vai enfrentar um New York Giants, tá certo? Se for conservador, tá? Tentando procurar bem Tyler Boyd, T. Higgins e AJ Green, talvez até tenha uma chance na partida. Tá? Mas eu não acredito aqui, principalmente com o Joe Burrow, se com o Joe Burrow, que estava jogando muita bola, estava conseguindo, estava perdendo, né? Imagina sem o Joe Burrow, tá certo? Então, Cincinnati recebe o New York Giants, tá? Recebe o New York Giants, que está basicamente completo, tá? Então, com Daniel Jones, Wade Gallman, Stanley Shepard, Evan Ingram, Golden Tate. Se não fosse o Daniel Jones, eu acho que talvez esse ataque de Nova York fosse uma coisa boa, tá? É impressionante quando você analisa, você tem boas armas. O problema do Daniel Jones é que é uma máquina de interceptação, né? Mas assim, eu acho que o que precisa, né? É manter o ataque em campo, Nova York, para conseguir a vitória. Eu acho que é o que vai fazer, tá certo? Mesclando algumas jogadas conservadoras, para deixar tipo, o ataque do Cincinnati fora de campo. Mas Sam, mas o quarterback não é bom. Mas eu acho que até melhor ainda quando o quarterback não é bom do outro time, você mantê-lo fora de campo, porque ele tem poucas chances, tá? Poucas chances de recuperação. É diferente quando você tira um Aaron Rodgers, um Mahomes, por exemplo, que você ainda vê um Russell Wilson, você ainda vê chances deles recuperarem, né, o placar. Mas é muito difícil quando você vê um Brandon Allen, tá? Eu acho que não tem muito o que falar nessa partida, tá? O Cincinnati tipo, tá baleado, eu acho que é tentar mesclar também as jogadas de ataque. Não acredito que seja aqui que vá conseguir alguma coisa, mesmo porque o AJ Green parece que não tá mais afim de ficar em Cincinnati, né? A gente nota isso. Então aqui eu chuto uma vitória de 2 posses de bola para o New York Giants, tá certo? Próximo jogo, às 3 horas da tarde, New England Patriots recebe o Arizona Cardinals. Bom, quando você analisa, né, o New England Patriots vindo de uma vitória, claro que de um time não bom, tanto que é o time que foi desclassificado, que é o New York Jets. E aí vem de uma vitória do Baltimore Ravens, você acreditava que fosse dar um jogo mais competitivo contra a Houston Texans, o que foi que não aconteceu. Tá? Então, ainda vem com muitas lesões, com muitos jogadores questionáveis para a partida, principalmente o N'Keal Harry, que não está vingando na equipe. É muito provável que o N'Keal Harry ou tenha seu último ano no ano que vem, ou até mesmo ele possa ser trocado, tá certo? Temos aí Tyrande Ryan Izzo, que também está questionável a partida, Joey Tooney, que se caso não jogar, é uma perda gigantesca. Shaq Mason também, tendo os teus dois guards, né? O Tooney, o left guard, o Jake Mason, right guard. Então, tipo, você tem aí muitos problemas aí para a partida. Você tem uma notícia boa, que é o Sonny Michel retornando, tá? Retornando, não tem mais o Rex Burkhead, que tá fora da temporada, com uma lesão no joelho, mas temos aí o Damian Harris, tá jogando muito bem, tá? E aí, você vendo também o Jacob Myers e o Damiere Byrd jogando muito bem também. Por jogar em casa, é uma arma muito boa, tá? Mas eu não acredito que vai conseguir vencer o Arizona Cardinals, principalmente com a questão que nós temos aí, se tiver tudo isso fora, tá? Vai ser um problema muito grande para o New England Patriots, o Bentley, o Butler,
o Coward e o Lawrence Guy, que estão questionáveis para a partida, até mesmo o Stephen Gilmore, tá? Então, que nem eu venho falando, o Patriots ele foi o maior time que teve o maior número de jogadores que optaram por ficar fora devido ao Covid, e também tem muitas lesões. Então é muito difícil, é um ano de reestruturação, mas o time tá fraco, precisa de um pass rusher, urgente quando tem um jogador que corre com a bola, principalmente aí quando a gente vai falar de um Keenan Drake, tá certo? O Chase Edmonds, que dá um trabalho, vai ganhar muitas jardas aí no ataque corrido, tá certo? Então, eu não acredito na vitória de New England. O New England ainda vai estar, é um time de reestruturação, um time que está jogando muito mal essa temporada, talvez não vá ficar, desde 2008 não fica, mas deve ficar fora dos playoffs esse ano, tá? E por que eu tô falando isso? Porque o time de Arizona está ajeitadinho, está jogando muito bem, Kyler Murray correndo com a bola muito bem, fazendo passes muito bons, com a dupla de running backs que eu acabei de falar, DeAndre Hopkins, Christian Kirk, e o Larry Fitzgerald está fora devido ao Covid, tá? Então, a única bola de segurança, assim, tirando DeAndre Hopkins, que está afastado. Então, pode ser que New England ainda tenha algum risco de esperança. Mas aqui eu aposto aí 2 posses de bola para a Arizona, tá? Que tem que manter o ataque de New England fora de campo, pressionando, cansando a defesa para conseguir. Agora, New England, o que precisa fazer? Né? Tentar conseguir forçar os jogos corridos, tá certo? O Arizona Cardinals, com a defesa, né? Ele ainda é uma das boas defesas, mas não é tão bom assim, né? A 12ª defesa. New England também tem a 12ª defesa. Os dois times estão empatados na posição no ranking geral, tá? E na questão de ataque, o New England tá terrível, 25º melhor ataque, e o Arizona Cardinals, o terceiro melhor ataque aí da temporada, tá? Então eu acho que a vitória aí é de Arizona por 2 posses de bola, tá certo? Vamos lá. Vamos analisar aqui o próximo jogo. Próximo jogo falando de New York Jets contra Miami Dolphins, tá certo? Jets recebe Dolphins. Jets, gente, eu até me perdoe, mas não tem muito o que analisar aqui, tá? Não tem muito o que analisar. O Jets está fora da temporada, né? Desde que começou já está fora da temporada. Não tem, é uma bagunça, né? A gente não entende o que o New York Jets quer fazer da sua vida, né, como equipe da NFL. Então você tem aí o Miami Dolphins que tá bem embalado, Tua Tagovailoa tá questionável a partida, mas não é problema assim, porque aí vem o Ryan Fitzpatrick, que contra o New York Jets possa, tipo, render bem, tá? Você tem o Matt Breida, você tem o Devonta Parker, você tem o Mike Gesicki. Então, assim, eu aposto aqui 3 posses de bolas para Miami, principalmente que a defesa está maravilhosa esse ano. A defesa não para de se mexer quando está montada para confundir o adversário. É muito bonito, é muito lindo de se ver a defesa de Miami jogar. É a 4ª melhor defesa dessa temporada de 2020. E aí, quando o New York Jets é uma das piores defesas, a 31ª, né? Só o Dallas Cowboys consegue essa proeza. E também de ataque, Miami é a 19ª, tá? É a 19ª. E New York Jets tá o 32º, não dá pra falar, melhor ataque, né? É o pior ataque da temporada, tá certo? Então, com a defesa de Miami que vai ter aí, são 3 posses de bola. Se não tiver 3 posses de bola, para um field goal ainda mais, tá certo? Não tem muito o que falar. Vamos lá. Para a próxima partida, tá? Também às 3 da tarde, fechando os últimos jogos das 3 da tarde, Atlanta Falcons recebe o Las Vegas Raiders. Bom, vamos lá. Todd Gurley está questionável, Julio Jones está questionável, Hayden Hurst está questionável para essa partida. É capaz de eles jogarem sim, tá? Mas qualquer um deles que não jogar vai dar um impacto muito grande no ataque, tá certo? É muito difícil a gente falar de Atlanta devido à sua defesa, tá? Devido à sua defesa, que é a 25ª defesa no ranking geral. E, no caso aqui, quando a gente vai falar do Las Vegas Raiders, também é a 26ª, tá? Então, assim, vão ser uns jogos de desespero para os torcedores quando o ataque adversário estiver em campo, tá? Porque é muito difícil. Mas o Las Vegas Raiders tem o 23º melhor ataque
enquanto o Atlanta Falcons está aí empatado com o Ravens, com o Green Bay, de 7º melhor ataque. Então, devido a essa diferença, por jogar em casa, eu acredito que o Atlanta Falcons vai ganhar aí por 2 posses de bola. Então é mesclando bastante jogadas corridas com Todd Gurley, Julio Jones, Hayden Hurst, mas precisa de um front seven forte, tá? Um front seven marcado aí para forçar uma blitz, principalmente porque Las Vegas tem o Josh Jacobs, que é muito bom corredor, muito bom running back, tá? E é claro, tem que se atentar à secundária, porque o ataque de Las Vegas está inteiro, tá? Então, Darren Waller, Hunter Renfrew, Henry Ruggs, Nelson Aguilar, tá? Então, ou seja, é preocupante para os Falcons se caso a defesa não jogar bem. E precisa reformular muito bem a defesa, tá? Para o próximo ano. Precisa mandar alguns jogadores embora e precisa reestruturar no draft do ano que vem. O que o Atlanta tem que precisar fazer é o ataque, tá? Mas eu aposto aí com 2 posses de bola, porque tipo, principalmente por questão da posição das defesas, né? A defesa do Las Vegas deixa muito a desejar, e principalmente no último jogo, quando o Kansas City Chiefs, no último final, se você olha a visão do ataque de Kansas, quando o Patrick Mahomes se desloca para a direita e o Travis Kelce se desloca para a esquerda, você tem um defensor do Las Vegas que tenta partir para cima do Mahomes quando não era necessário, que era só marcar em zona. E aí, com esse tipo de movimento, não acompanhando o Travis Kelce fica sozinho, recebe a bola na endzone ganhando a partida. Tá? Então acho que o Atlanta ele vai conseguir se dar bem devido a isso aí, a esses erros. Bom, vamos lá. O próximo jogo, o primeiro de 6 horas da tarde. Denver Broncos recebe New Orleans Saints. Tá? New Orleans ainda está sem o Drew Brees, mas parece que não está sendo problema. Tá tendo aí a mescla com Taysom Hill e James Wilson. Vai dar um probleminha aí para Denver, tá certo? Vai dar um probleminha aí para Denver, principalmente aí na questão das defesas, tá? Não porque questão de posição, tá? A questão não é nem essa, porque o Denver Broncos é a 20ª, tá? Defesa, assim, é uma defesa mediana. Mas a questão toda é devido à mescla de jogadas que o New Orleans tem, tá? E a defesa de New Orleans, que é muito boa, tá na 8ª posição, pode dificultar muito o trabalho do Drew Lock, aí forçando principalmente algumas interceptações. Sendo que também é o 4º melhor ataque da temporada, tipo o New Orleans Saints até o momento, tá? E o Denver Broncos é o 19º. Então é muito difícil você acreditar com o New Orleans aí liderando aí a sua divisão, tá? Então você tendo aí Evan Kamara, Michael Thomas, Emmanuel Sanders, Tre'Quan Smith, Jerry Cook. Então você tem vários jogadores aí, várias armas para dificultar a defesa do Denver Broncos. Então eu acredito que vai ter... E fora que você tem um Taysom Hill, que para mim, eu já brinquei aqui, ele deveria criar uma nova posição, né? O Joker, né? O Coringa. Porque ele corre com a bola, ele recebe bola como tight end, como wide receiver, né? Ele tem o corpo para tight end, para mim ele deveria ser um tight end, poderia ser o melhor para a carreira dele, mas prefere se manter como quarterback. Mas como ele tem variedades de jogadas, tá? E Sean Payton, ele é muito bom também nisso, vai complicar bastante a defesa de Denver, tá? Que é uma defesa também, assim, que teve vários problemas na questão aí da posição aí, tipo, vários jogadores machucados, né, principalmente perdendo desde o começo da temporada o Von Miller, então é muito complicado você analisar, né, o que a defesa de Denver precisa fazer, tipo, principalmente mesclar as jogadas, tipo, marcando homem a homem, principalmente o front seven, né, você deixando 3 caras na frente, né, 2 defensive ends, 1 defensive tackle e os linebackers atrás, esperando corridas, principalmente do Taysom Hill, tá? E tentar marcar mais a questão da secundária pelos passes, que o Taysom Hill não é dos melhores, né? Eu já falei isso aqui em outros podcasts. Então, e no ataque tentar mesclar aí jogadas corridas com Philip Lindsay e Melvin Gordon. E Jared Judy tá questionável, não acredito que vai ficar de fora, mas está questionável para a partida até o último momento, pode ser que, né, acabe ficando fora. E é tentar mesclar essas jogadas de passes aéreos com Jared Judy e Noah Fant, tá certo? Mas aqui eu acredito que seja uma vitória de New Orleans, com várias jogadas do ataque, deixando a defesa muito cansada e o ataque muito tempo fora de campo, o ataque de Broncos,
tá? Então aqui acredito umas 3 posses de bola, mesmo jogando na altitude em My Ohio City, tá certo? Então, 3 posses de bolas para mim, para New Orleans Saints. Próximo jogo, Los Angeles Rams contra San Francisco 49ers, tá? No SoFi Stadium. Então vamos lá analisando. Vou começar falando sobre as defesas. É a segunda melhor defesa do Los Angeles Rams, tá certo? E enquanto o 49ers é a 10ª melhor defesa, mesmo com as lesões, consegue se manter entre os 10 melhores. De ataque, bom, o ataque é um problema para São Francisco, né? Los Angeles também tem as suas dificuldades, mas vem de vitória boa aí, forçando bem o Tampa Bay Buccaneers. Então você tem aí a 13ª colocação, juntamente com o Minnesota Vikings e com o Cleveland Browns, o Los Angeles Rams e 49ers, a 19ª. Então analisando aí quem está para a partida, bom, Nick Mullins é o quarterback titular, Jimmy Garoppolo não retorna ainda, é bem possível que ele fique fora dessa temporada, tá? O Tevin Coleman está fora, então tem o McKinnon, tá? Como corredor principal. E aí você tem aí o Deebo Samuel, você tem o Kendrick Bourne, tá certo? E você tem um Jordan Reed que está questionável para voltar, então praticamente você vai jogar sem tight end, tá? Se caso ficar fora o Jordan Reed, você não tem um tight end, porque o Jordan Reed também está praticamente aí fora da temporada. Então, ou seja, é muito difícil você esperar que o 49ers vá a Los Angeles e ganhe essa partida, tá? Mesmo que porque, não por causa da sua defesa, tá? Eu acho que a defesa vai pressionar bastante o Jared Goff, tá certo? Prendendo bastante também os seus running backs, dando problema para o running back. Mas quando o Los Angeles começar a jogar, a mesclar os passes para os seus wide receivers, vai dar problema. Cooper Kupp está jogando demais essa temporada, muita gente não fala dele, ele é um excelente wide receiver. Robert Woods jogando bastante, às vezes aparecendo o Josh Reynolds. Aí você tem o Tyler Higbee, que pode estar fora dessa partida, tá como questionável, mas eu acredito que não deva ficar, deve mesclar algumas jogadas com o seu tight end reserva, o Everett. Então, ou seja, você tem aí um ataque muito bom. O problema é só tentar confundir o Jared Goff. Se a defesa conseguir pressionar bastante o Jared Goff, forçando alguns erros, pode ser que o 49ers tenha alguma chance na partida, tá? Mas é aquilo, né? Tipo, que nem eu falei pra vocês, a defesa de Los Angeles é a segunda melhor. Esse cara tá jogando demais, né? O defensivamente pelo lado direito, aí que o Aaron Donald é um monstro na defesa, consegue forçar bastante a linha ofensiva do time adversário, conseguindo sacks. Então, eu sou muito fã desse jogador. É um excelente pass rusher. Então, assim, eu tenho que dar aqui a vitória para Los Angeles, jogando em casa, o time tá bom, tá jogando bem, tá certo? Então, assim, é uma vitória aí, tipo, por 2 posses de bola, não boto mais, porque principalmente porque você ainda tem uma defesa que não está das piores, mesmo com as lesões, está conseguindo manter até uma certa boa parte do jogo, mantendo o ataque adversário, né? Mas é aquilo, né? O Los Angeles Rams liderando a divisão com o mesmo número de vitórias, 7 vitórias e 3 derrotas, é o mesmo número que o Seahawks, mas o Seahawks pecou algumas vezes em alguns jogos, né? Perdendo. Escapando essa primeira colocação, e o 49ers ocupando a última colocação, né? Então não é mais um ano dos Niners, os Niners vão ficar aí se preocupando pro próximo draft, aí tentando não deixar muito a desejar para essa temporada, tá? Então umas 2 posses de bola, São Francisco precisa fazer é tentar com alguns passes curtos com o Nick Mullins, porque se ele tentar fazer passes longos, pode ser uma tragédia para o time de São Francisco, tá certo? Bom, vamos lá, já estamos acabando aí o podcast com mais 3 jogos para falar, porque o último é o dos Steelers e Ravens que eu já falei no Thanksgiving, como eu falei anteriormente aí no começo desse podcast. Para mim, na minha visão, o melhor jogo dessa rodada, Tampa Bay Buccaneers recebe Kansas City Chiefs, tá? Olha, é o seguinte, você olha o plantel de Tampa,
você fala assim, que plantel maravilhoso de ataque, né? Você tem um ataque dos sonhos. Você tem o Tom Brady, você tem o Ronald Jones Jr., você tem o Leonard Fournette, você tem o Chris Godwin, você tem o Mike Evans, Antonio Brown, Gronkowski, Cameron Brate. Sensacional. Só que o que não está conseguindo Tampa Bay é correr atrás do placar quando necessário. E aí você vai enfrentar um time que tem um espetacular, na minha visão, para mim o melhor técnico que tem, que é o Andy Reid, tá? Melhor técnico de ataque, de ofensivo, e principalmente esse ano, para mim ele tá sendo, na minha visão, o melhor técnico desse ano, tá? Juntamente com o Mike Tomlin do Pittsburgh Steelers, que não tem o que falar, né? 10 vitórias, até agora tá invicto. Mike Tomlin, depois vem o Andy Reid, é um dos melhores técnicos que tem aí. Com o Kansas City Chiefs, com o Mahomes, que é aquilo, né? Você deixa um pouquinho espaço de tempo e o Mahomes consegue fazer, o Mahomes e sua equipe conseguem pontuar na partida, né? Patrick Mahomes, Clyde Edwards-Helaire, Le'Veon Bell, Tark Hill, Mecole Hardman, Sammy Watkins, DeMarcus Robinson, Travis Kelce. Como é que você vai parar, né? Deixando fora de campo, concordo. Mas a defesa aqui da jogada, então, ou seja, quem se engana que Tampa Bay Buccaneers para vencer essa partida precisa somente do seu ataque. Não, vai precisar muito mais da sua defesa, tentando forçar vários three and outs contra o Kansas City Chiefs e deixando o Patrick Mahomes fora da partida por muito tempo, e aí você tendo que pontuar quando você entra com o seu ataque em campo. Então não pode Tampa Bay Buccaneers, com o jogo zerado ou à frente, entrar com o seu ataque e der three and outs, porque aí você vai dar chance pro Kansas City Chiefs chegar e você no placar, tá? Então com o Ndamukong Suh, né, nome estranho pra caramba, é um dos melhores defensores dessa temporada, né, da liga. Analisando aqui as melhores defesas, Kansas City Chiefs ocupa a 7ª melhor defesa, tá? Tem um grande probleminha aí com questão de jogo corrido, então eu acho que aí é a arma, quando tiver com ataque, correr bem com a bola, com o Ronald Jones Jr. e o Leonard Fournette. O Tampa Bay precisa atacar a Kansas City, tá certo? E o Tampa Bay ocupa a 14ª posição. E o problema tá sendo na secundária, são os passes permitidos. E você tem quem? Do outro lado, Patrick Mahomes, tá? Então, boa sorte pro Tampa Bay, a secundária, tá? Precisa pressionar bastante aí, ficar atenta, muita marcação em zona, para evitar que o Kansas City Chiefs amasse logo na primeira parte da temporada. Da partida. E aí você tem o Kansas City Chiefs com o primeiro ataque da temporada e o Tampa Bay com o 5º ataque da temporada. Então depende do que? Eu sempre falo isso. Depende de como a sua comissão técnica lida, né? Modifica a sua equipe, tá? Então aqui para mim, devido a grandes exigências do Tampa Bay, mesmo em casa, vitória do Kansas City Chiefs por 2 posses de bola. E eu acredito que até no final do jogo possa ser que aí o Kansas City consiga arrancar aí uma 3ª posse de bola aí de Tampa Bay, tá? Então a vitória aí do Kansas City Chiefs, tá? Fora de casa. Vamos lá, penúltimo jogo desse podcast. Green Bay Packers recebe Chicago Bears. Bom, Chicago Bears, Nick Foles está em dúvida, mas na verdade o McNaghy, head coach do Chicago Bears, deu um infarto aí nos pequenos torcedores aqui no Brasil, tá? Mas eu achei muito curioso que torcedores de Chicago gostaram do Mitch Trubisky voltar a jogar, tá? É muito provável, já declararam que ele vai ser o titular da partida, então é muito preocupante isso, tá? Embora você tenha o David Montgomery, o Allen Robinson, o Cordell Patterson, que quando entra muito bem, o Jimmy Graham, mas você tem o Mitch Trubisky como líder aí dessa equipe. É muito triste você falar isso, é lamentável. O Trubisky, assim, embora ele tenha sido no college, ele tenha sido melhor, assim, muito bom e tudo mais, só que, cara, é difícil você ver o Mitch Trubisky jogar na NFL, viu? É bem, bem difícil. Então você tem aí indo enfrentar no Lambeau Field o Aaron Rodgers, que tem Aaron Jones, Jamal Williams, Devonta Adams, Alan Lazar, você tendo aí Robert Tonyan. Então, ou seja, todas as armas disponíveis aí
para o Aaron Rodgers. Eu acho muito difícil Chicago ganhar, levar essa partida, tá? A jogada vai ser aí com a defesa, tá, de Chicago. Então, a defesa, é o Khalil Mack, linebacker, forçando aí bem o Aaron Rodgers sair do pocket, tá? Eu acho que é a arma que tem para Chicago, porque se você for analisar, a defesa de Chicago é muito boa, é a sexta melhor defesa, tá? É a sexta melhor defesa, contra a 16ª melhor defesa, do que é o Green Bay Packers, tá? Então, pode ser que tenha uma luz no fim do túnel, mas eu acho muito difícil, porque qualquer defesa muito boa, tipo, consegue atrapalhar o Mitch Trubisky, né? E aí, no ataque, você tem o Green Bay como o 7º melhor ataque, junto com o Baltimore Ravens e Atlanta Falcons, e o Chicago Bears, tá? E o Chicago Bears, o 31º ataque. Isso com o Nick Foles jogando, tá? Muito provavelmente com uma boa parte da temporada. Então, cara, é muito difícil você acreditar na vitória de Chicago, tá? Só se a defesa jogar muito bem. Se a defesa conseguir pressionar o Aaron Rodgers, conseguir defender bem, passes com o Davante Adams, mas, cara, gente, eu peço mil desculpas. O Davante Adams, cara, ele tá um monstro, né? Tá muito, muito, muito bom essa temporada, essa parceria, e principalmente com o Aaron Jones também aí, e o Jamal Williams. Eu acho que vai ser um amasso para mim aí de Green Bay, por 2 a 3 posses de bola, tá? Que nem eu falei, você forçar que as jogadas da partida, né? As jogadas chaves. O front seven, pressionar o Aaron Rodgers, pressionar o jogo corrido quando tem, e tentar deixar o Davante Adams fora da partida, né? Fora que eu falo assim, marcar bem ele, mas é muito difícil, tá? Se for marcar homem a homem é muito difícil, então tem que ser em zona a marcação aqui. E do Green Bay, obviamente ser o Green Bay, o que tá acontecendo, né? Não ter os apagões que geralmente que não acontecem geralmente, mas que vem acontecendo, tá certo? Bom, então é isso, Green Bay com 2 ou até mesmo 3 posses de bola, e a gente vai falar do Sunday Night, tá? Desculpa, o Sunday Night é esse, do Green Bay Packers contra o Chicago Bears, às 10h20 da noite, tá? E do Monday Night, que é o Philadelphia Eagles contra o Seattle Seahawks. Bom, é o seguinte, é muito triste você observar e você ver um Carson Wentz não sendo aquele jogador quando ele estreou, né, na NFL. É muito complicado você analisar isso. Cometendo muitos erros, muitos erros. O Carson Wentz, ele não é o mesmo jogador há muito tempo, tá? Então tem 14 touchdowns aí, mas, cara, é difícil. Você tem o Miles Sanders retornando, uma boa notícia. Tem no Miles Sanders, é uma boa notícia. Só que você não tem, assim, tipo, um corpo de recebedores, na minha visão, excepcional, né? Então, você tem aí o Dallas Goedert, que é o tight end, que é a principal arma da equipe, juntamente com o Miles Sanders. E aí você enfrenta o Seattle Seahawks, que tá doidinho para tentar recuperar a primeira posição da sua divisão, né? Russell Wilson, Chris Carson tá questionável para a partida, mas aí você tem o Carlos Hyde, DJ Dallas, você tem o Tyler Lockett, você tem o DK Metcalf. Cara, é difícil, né? É muito difícil. Greg Olsen, infelizmente, se machucou mais uma vez. Eu acho que deve ter sido a última temporada dele. São muitas lesões no tornozelo, é muito difícil isso acompanhar. Mas é aquilo, você tem o Russell Wilson que quando quer jogar, joga muito bem. E aí você tem o Carlos Dunlap na defesa, que pode pressionar bastante o Carson Wentz, que é o que eu acho que vai acontecer, né? E o Carson Wentz vai ter muitos problemas aí nessa partida de segunda-feira, tá? Então vamos analisar aqui, fazer uma breve análise aqui do ranking das defesas, né? Então você tem no Seattle Seahawks, que é uma das piores defesas da liga, tá? Então 28ª defesa, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes. Só que você tem, que nem eu falei, você tem um quarterback, Carson Wentz, que não está bem, não é a chave para a partida, né? Mesmo com uma defesa ruim, né? Então Seattle precisa focar no front seven quando entrar na defesa, porque a secundária está horrorosa, tá?
E aí o Philadelphia Eagles, ele ocupa a 15ª posição, então pode pressionar um pouquinho bem aí, um pouquinho a mais o Russell Wilson, tá? Mas é aquilo, o Russell Wilson, Aaron Rodgers, Patrick Mahomes, você pressiona, eles fogem do pocket e eles lançam a bola com tranquilidade em movimento, tá? E aí, Philadelphia, que aí é o outro lado da defesa, por incrível que pareça, tá? Tanto o Seattle Seahawks da defesa quanto o Philadelphia Eagles do ataque, eles ocupam a 28ª posição aí nos devidos rankings, tá? Então fica muito difícil você tendo um ataque desse jeito e o Russell Wilson e companhia com o segundo melhor ataque da temporada, tá? Então aí eu acredito que o Seattle Seahawks vai vencer tranquilamente, mesmo que fora de casa, tá? Mesmo que fora de casa, vai jogar no Lincoln Financial Field, lá em Filadélfia, mas vai ganhar facilmente aí com 3 posses de bola, tudo bem? Então, só lembrando aqui, pessoal, que eu fechei aqui o Monday Night, lembrando que pode ser que aconteça o Tuesday Night, né? E aí a gente não tenha o Thursday Night da semana que vem, tá? Isso já aconteceu quando o Bills, aquele jogo de Buffalo, foi passado para o Tuesday Night. E aqui, nesse caso, não teremos o Thursday Night. Então, na próxima semana, nós começaremos nos jogos de domingo, ok? Às 3 horas da tarde. Então é isso, pessoal. Só tenho que agradecer a vocês, que nós tenhamos bons jogos aí nesse domingo, que vai começar daqui a pouquinho. Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de deixar o seu like, deixar seu comentário, que é muito importante para nós, o seu comentário para a gente ler, refletir sobre algumas posições nossas aqui. Ativar o sininho lá, para você ter, sempre que vocês tiverem notificação de novos materiais, e siga a gente no canal do Instagram, @canalplayaction. Gente, um grande abraço e até mais. Hitchhike, nigga. Not a stoner, but I do moon statue. Hoes in my cashew, they like statue. Block poppin', I ain't fucking with the lame. Selling Sherman and I got the best corner in the game. What's up? Word around town, I'm the man, nigga. Break that bitch down to the grams, nigga. 16 O's in a pound, nigga. Quarterback draw, touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. You know they pitch wrong. You ain't knowing who you with, even my bitch ball. Niggas hate the way I handle when they bitch call. Couple ounces for me, sit up in they bitch bra. Major distribution, what we dealing with is facts. Step up in the building, bitch, we turn up to the max. Chop a hater down just like we cut them with an axe. Watch them pop them in they crown if niggas